as pessoas não vão te ajudar nesse processo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje, gente, estamos num cenário diferenciado. Olha onde vocês estão na minha cama comigo. Olha, tem coisa mais íntima do que isso? Não tem, não existe. Não existe. Nem algumas amigas minhas são tão íntimas a esse ponto e vocês já estão aqui, ó, na minha cama comigo. Então, gente, hoje eu quis trazer um vídeo diferenciado, com um cenário diferenciado. Na verdade, eu acho que eu vou testar alguns cenários aqui dentro de casa e eu achei a cama, assim, um lugar bem legal, porque eu amo essa parede aqui. Amo de verdade, amo minha cama. Eu falo que depois que eu reformei meu quarto, foi o espaço, assim, da casa que mais tem no meu coração. Eu amo literalmente o meu quarto, de estar aqui. Mas chega de enrolação, bora pra esse vídeo. E como vocês já viram pelo título dele, eu irei compartilhar sobre o quê? Os 100 dias que eu fiquei sem açúcar, sem refri, mas o foco maior foi de fato tirar o açúcar da minha alimentação. Por que eu fiz isso? Quais foram os benefícios que eu colhi nesse tempo? O que eu aprendi nessa jornada? Porque afinal, gente, são 100 dias. 100 dias é tempo pra caramba. Então, bora lá começar esse vídeo dizendo por que eu decidi ficar esse tempo. Na verdade, assim, foram vários propósitos que eu quis através desses 100 dias. Eu fiz um devocional de 100 dias, eu tirei nesse tempo o açúcar e o refrigerante e eu queria criar novos hábitos. Então, pra mim, juntar todas essas questões fazia muito sentido pra me ajudar nessa jornada. E aí, uma das coisas assim que tava pegando assim mais é que há muito tempo assim eu estava vendo a necessidade real de mudar a minha alimentação e focar numa alimentação assim cada vez mais saudável, sabe? Eu estava me sentindo muito cansada, muito sonolenta e eu senti assim, eu creio que muito o direcionado do Espírito Santo de que eu precisava focar na minha alimentação. Só que aí é que está um detalhe. Tem mais ou menos uns 3 anos que eu já tenho sentido isso dentro de mim. Só que, sabe aquela fase da vida que a gente para assim, faz uma análise e a gente fala assim, cara, eu preciso mudar tudo. Literalmente, eu preciso mudar tudo. E durante muito tempo eu fiquei muito cansada, muito exausta, muito chateada, começava, parava. Por quê? Eu queria mudar tudo de uma vez. E aí, no final, o que acontecia? Eu ficava muito frustrada porque eu não conseguia superar as minhas expectativas, as minhas metas, os meus objetivos, porque eram metas e objetivos muito fora da casinha. Querendo mudar hábitos de alimentação, começar a fazer atividade física, queria ler mais, estudar mais, enfim. Eu me sentia assim, perdida, exausta, cansada, carregando um peso que não era necessário. E aí eu comecei por parte. No primeiro ano, eu foquei mais assim no espiritual, sabe? Em crescer mais espiritualmente, aprender, criar o hábito, né, de ler a Bíblia, de ler mais livros, enfim. E aí no ano de 2024, nesse finalzinho, né, porque comecei, se eu não me engano, foi em outubro esse propósito, eu falei assim, não posso findar mais um ano sem tomar uma decisão em relação a isso. E aí foi aonde veio esse desejo, né, esse objetivo de fazer esse propósito de 100 dias sem açúcar. Eu estava percebendo que a minha alimentação estava assim, regada de açúcar. Sabe, se eu fizesse suco, café, eu bebo café o tempo todo, literalmente o tempo todo. Os viciados de café comentem aqui nesse vídeo. Mas eu realmente gosto muito de café. E por estar em casa, então assim, às vezes nesse horáriozinho assim de tarde, bati um soninho, então vou fazer um cafezinho. Só que eu já fazia o meu café adoçado, ou seja, muito açúcar. E eu nem tenho assim tanto conhecimento pra falar sobre isso, mas eu sei que o açúcar no nosso organismo, ele gera depois de um tempo mais fome, né? Então, mais saciedade, mais vontade de comer açúcar, enfim. Então, acaba sendo um ciclo, né? Acaba sendo cíclico aquilo ali.
E aí eu falei, não, vou cortar o açúcar e vou cortar o refrigerante, porque eu vi que era o meu calcanhar de Aquiles, sabe? Eram as coisas que eu estava, assim, consumindo absurdamente. E não fiz nada, gente, não fiz atividade física, não cortei nenhum tipo de alimento, exceto esses dois. E pasmem, eu não perdi muito peso na balança. Quando eu comecei, eu acho que eu tava com 74 quilos. Agora eu tô numa média, se eu não me engano, de uns 71 e pouquinho. E aí vocês veem que não foi tanta coisa durante 3 meses. Porém, vocês não têm noção de como eu desinchei. Gente, eu estava inchada, eu estava inflamada, porque o açúcar, ele tem essa função, né? Ele faz a gente inchar e deixar a gente mais inflamado. E eu, óbvio, que eu desinchei, emagreci e fiquei assim, não tô, né, no meu foco, no meu objetivo. Até porque, como eu disse, eu não fiz atividade física, eu só tirei esses dois itens da minha alimentação. E assim, gente, a mudança foi absurda. Absurda. Não só nisso, mas em questão de ter mais disposição, de estar mais animada, sabe? O meu raciocínio, eu percebi que ele passou a ficar mais rápido. Eu comecei a perceber, assim, coisas pequenas, mas que o excesso do açúcar estava me fazendo ficar assim, sabe, meia dopada. E isso é muito doido. Por quê? Eu entendi de fato que era o açúcar, porque agora, né, estamos em janeiro de 2025, mas no final de ano eu não deixei, tá, galera, de comer nada, assim. Eu comia as sobremesas do Natal, do Ano Novo, normalmente. Foi um propósito que eu fiz para quê? Criar um novo hábito, de me reeducar, de mostrar pra mim, pra minha mente, que eu consigo viver sem aquilo ali. E eu achava que eu não fosse conseguir, e eu consegui. Então, assim, me ajudou também a ter moderação na hora de comer isso. Porque quando você começa a cortar isso da sua alimentação, então aquilo você começa a perceber que já não faz tanta falta. Então você começa a dosar aquilo ali. Então eu percebi ter mais disposição. Aquele estágio assim meio letárgico amenizou literalmente, assim, eu posso dizer que uns 80%. Talvez se eu tivesse feito algum tipo de atividade, teria melhorado assim 100%. Então, além disso, eu consigo contemplar, né, o meu corpo menos inchado, menos inflamado. As minhas roupas que estavam super apertadas, elas começaram a ficar mais folgadas. Então isso, gente, é sério, é muito satisfatório. Muito satisfatório você poder usar uma roupa e você não ficar se sentindo um balão nelas. E é engraçado até eu trazer isso pra cá, porque as pessoas sempre falam, mas você tá ótima, ai, você tá linda, maravilhosa. Mas por quê? Porque elas estão piores, entende? Então, o que a gente alcança, pra elas já é um privilégio. Mas, gente, a gente tem que entender que a gente não tem que se comparar com o outro, sabe? A comparação sempre tem que ser com a gente. E eu só tive esse peso, gente, no meu processo de gravidez, no período que eu estava grávida. Então, assim, eu pesava 55 quilos. Ok, 55 quilos é bem radical, porque eu era magérrima, muito magra. Mas o meu peso ali ideal, naquela tabelinha do MC, é entre 60 e 65. Então, eu pesando 71, eu estou bem acima do peso. Então, eu comecei a sentir, antes de eu fazer esse propósito, eu sentia muitas dores no meu joelho. Muitas dores mesmo. Então, eu via que era por conta da minha alimentação. Então, assim, hoje eu sinto menos a dor no meu joelho. Então, a importância que é a gente controlar nossa boca, o que a gente come. Porque o nosso corpo é uma máquina, né? Vamos lá no português clarão. O nosso corpo, ele é uma máquina, então a gente precisa colocar pra dentro, ingerir pra dentro dessa máquina, pra essa máquina, as coisas que vão ajudar esse organismo a funcionar da forma que tem que funcionar.
Porque quando não, uma hora a máquina vai começar a pifar, vai aparecer que, ó, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá legal. Então a gente precisa cuidar dessa responsabilidade. Um dos benefícios também que eu consegui foi a questão do domínio próprio na alimentação. Antes, eu estava assim com uma mentalidade bem feia, sabe? Assim, de tipo, ai, vou comer mais um pouquinho, ai, vou comer mais um pouquinho. E nem era uma questão de saciedade, era uma questão de olho grande mesmo. E aí, esse período, né, de ficar sem o açúcar, ele me ajudou a ter esse domínio, sabe? De, opa, não, você não pode, você não precisa. Você não precisa disso, você pode limitar, enfim. Me ajudou também a ter domínio próprio. E é uma ótima ferramenta para praticar o domínio próprio, tá? É a questão da alimentação. Porque, gente, vamos ser sinceros, se a gente não consegue controlar a nossa boca, o que mais que a gente vai conseguir? A gente não vai conseguir controlar nossas emoções, o nosso temperamento, nada. Porque, cara, a comida, eu acho que é o mais fácil da gente controlar. Por mais que eu sei que seja um desafio, e eu vi nesses 100 dias que é um desafio, mas é tudo, ó, a nossa mente. Ela precisa mudar. Quando a gente consegue entender, passar pra ela que a gente não precisa, que aquilo ali não vai fazer falta, e que você pode saciar de outras formas, é completamente diferente. Então, a perseverança é algo assim primordial. Não tem como abrir mão. E lembrando, eu quero deixar isso claro porque é muito importante, porque às vezes o peso de não pode, é zero, completo, é difícil, porque eu acho que cria assim uma mentalidade ruim também. Porém, nesses 100 dias, se eu fosse num aniversário e tinha um docinho ali, se eu quisesse comer, eu comia. Só que eu me controlava. Então, se eu comeria, sei lá, antes 6 docinhos, agora eu vou comer 2 docinhos. Então, não é você cessar por completo, porque eu acho que isso também é um perigo. Mas é você aprender a limitar, a dosar. Ó, isso aqui é o suficiente. Antes da gente continuar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Ative as notificações, porque aí todo vídeo que eu postar vocês serão notificados. Comentem aqui o que vocês estão achando, se vocês já passaram por algum desafio assim. Mesmo que não na alimentação, mas às vezes de leitura de livro, de uma atividade física. Enfim, um ponto aí que eu posso dizer que ele é um ponto negativo. As pessoas não vão te ajudar nesse processo. Ai, sinto lhe informar, mas não ajudam. Gente, não ajudam. Pra quem tá chegando aqui, caiu nesse vídeo aqui de surpresa, eu sou casada e tenho uma filha de 9 anos de idade. Então, assim, muitas vezes eu tive que ser forte o suficiente pra falar, não vou comer. A minha filha, ela ama sair e meu marido também gosta. Então, assim, foram vários finais de semana que eles queriam comer e eles iam lá e comia e eu ficava olhando. Porque não era sobre eles, é sobre mim. Apesar de eu jogar umas alfinetadas assim, pô, vocês não me ajudam, vocês não me incentivam e tal, mas a gente precisa ter isso bem definido na nossa mente, que as pessoas que estão ao nosso redor, elas não estão nem aí pra gente, não estão nem aí pras nossas escolhas. E uma coisa eu posso dizer, o nosso exemplo, as nossas atitudes vão ser um incentivo para que eles mudem. Então, assim, à medida com que eu ia perdendo peso, que eu ia emagrecendo, todos ao meu redor falavam, nossa, você emagreceu e tal, nananã. Alguns pegam aquilo ali como inspiração e, como é que você fez e tal, e de fato executam aquilo ali. Mas também tem as pessoas que te desmotivam de uma maneira, assim, desnecessária. E aí, gente, a gente precisa aprender a lidar com isso também. E ó, é mentalidade. Tantas pessoas que eu ouvi falando, mas ela também não tá comendo nada. Assim é mal, né? Tipo assim, também tá, emagreceu porque agora ela abriu mão de tudo, não tá comendo nada. Mentira, gente. Nunca deixei de comer nada, continuei comendo de tudo.
sem me privar de nada. A única coisa que eu me privei foi o refrigerante e o doce. Então, que para as pessoas às vezes isso é tudo, comer um bolo, comer um sorvete, comer um pudim, essas coisas, eu abri a mão. Falei, não tô comendo. Ah, vou tomar um suco. Tem açúcar? Tem açúcar. Então eu já não tomava. Então assim, gente, é uma questão de escolha. Ninguém tem nada a ver com as nossas escolhas, mesmo que sejam as pessoas que morem com a gente. É uma escolha que você assume, é uma responsabilidade que você assume com você mesmo. E eu tenho certeza que você não vai perder nada. Então deixa as pessoas de lado, deixa a opinião das pessoas de lado e vai viver sua vida, porque é você quem vai colher os frutos e... enfim, a gente não muda ninguém. E é isso, gente. Eu acho que todo o processo eu já compartilhei, né? Os pontos positivos, os pontos negativos. Por que eu decidi fazer isso? Porque eu, de fato, não estava me sentindo bem com o meu corpo, com as minhas reações, a forma com que eu estava letárgica, como eu disse. E eu queria mudar e eu entendia que isso só dependia de mim, de mais ninguém. Então, eu precisei tomar uma atitude em relação a isso. Um dos frutos escolhidos eu pretendo levar isso adiante. Agora, a minha meta é começar um propósito de 100 dias de atividades físicas ininterruptos. Segunda a sexta, fazer alguma atividade de fato agora. Já entendi que não dá pra eu fazer em casa, porque eu ainda não tenho essa disciplina. Mas é me matricular numa academia, no CrossFit, ainda não sei, ainda não decidi. E aos finais de semana fazer uma caminhada, ir pra casa da minha cunhada, porque a gente acaba tendo mais acesso ali, né, uma orla, ou enfim, fazer algum passeio que a gente consiga, assim, ser intencional nisso também. Vamos fazer passeio em família, mas vamos tentar trazer esses passeios assim com uma pegada mais esporte, mais atividade física, sabe? Nada de ficar ali só deitada, assistindo filme. Eu amo, é o programa que eu mais amo. Seja em casal, seja sozinha, seja em família. Eu amo sentar, assistir um filme, maratonar uma série. Mas não é tão legal, né, pro nosso corpo. É necessário a gente fazer alguns movimentos quando o seu, vamos dizer assim, a sua vida, ela não tem isso. No meu caso, se torna ruim porque eu não tenho uma vida de atividade, de esporte, de nada disso. Então, o tempo que eu tenho pra fazer algo assim diferente, eu usar aquilo ali de maneira intencional pra cuidar do meu organismo, da minha saúde e implementar, né, esse novo hábito na minha casa, na minha família também, que eu sei que vão ser coisas que tanto a Laí quanto a Rafa vão usufruir também. E é isso, galera. Vou finalizar o vídeo deste jeito, falando o seguinte: não espere pra amanhã o que você pode fazer hoje. 2025 chegou, um novo ano, já estamos aí, hoje é dia 14. Então, um novo ano, novas metas, novas perspectivas, novos objetivos. E lembre-se, só depende de quem? De mim? Não, gente, só depende de você. Então, para você mudar, para que seu ano de fato seja um ano bom, um ano diferente, você precisa ter novos hábitos dos que você tem tido até agora. Porque no mínimo não, né? No máximo, você vai chegar até onde você tá agora. Então, se você não tá satisfeito com o seu corpo, com a sua alimentação, com o seu intelecto, com a tua aparência, a gente precisa começar a fazer o quê? Ter novas atitudes, pensar diferente, agir diferente. E somente assim que 2025 será diferente. Muito obrigada se você ficou até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo alcance o seu coração. E é isso, galera. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Beijo!